raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Saudações rubro-negras! Episódio número 19 do Fla Rap Podcast no ar. Eu sou o Juan Calheiros e tenho aqui comigo um cara que em campo era responsável por matar as jogadas e agora fora dele se dedica a salvar vidas. Seja bem-vindo, Márcio Guerreiro. Fala, meu irmão. É um prazer estar participando aí com você. Fiquei honrado de ter recebido esse convite e vamos bater um papo aqui para tirar várias dúvidas aí com você, com a galera aí. Show de bola. A gente que agradece aí a presença. Antes de começar, a gente sempre fala um pouquinho dos números. No seu caso, você jogou apenas 3 jogos, né, com a camisa do Flamengo, não teve nenhum gol marcado, segundo o site Fla Estatística. Agora, Márcio, você é nascido, criado e mora até hoje em Nova Iguaçu, né, se eu não me engano. E foi justamente o clube que te deu a oportunidade no mundo do futebol e também onde você parou, encerrou a carreira, pendurou as chuteiras. Conta um pouco pra gente a sua ligação aí com o bairro e com o clube. Isso, então, eu sou nascido e criado aqui em Nova Iguaçu. Foi onde eu comecei a minha carreira de jogador profissional e tenho uma ligação muito forte com a cidade. Hoje moro aqui em Nova Iguaçu, resido aqui, minha família toda mora aqui e foi onde eu dei o pontapé inicial. E depois daí rodei vários clubes, inclusive o nosso Mengão, né? E era um sonho de criança poder atuar pelo Flamengo, mesmo que tenha sido poucos jogos, mas para mim foi marcante. Show de bola. Você se destacou na Portuguesa em 2004 e aí chamou a atenção do Flamengo. Como é que você ficou sabendo do interesse do clube e você, como rubro-negro, né, como você acabou de falar, como é que reagiu a essa informação? Assim, eu já tinha saído da Portuguesa, estava no Volta Redonda, a gente foi fazer estava se preparando para o Carioca, aí a gente teve um torneio internacional, foi antes do Carioca, que foi Volta Redonda, Flamengo e a seleção de Trindade e Tobago. E nesse torneio o Volta Redonda acabou se consagrando campeão e eu me destaquei muito nos jogos. E logo após esse torneio veio o convite de eu estar indo para o Flamengo. Assim, foi uma coisa meio que inesperada. Eu, na hora, sabia nem que decisão tomar. Imagina um garoto recebendo uma proposta dessa, um sonho de criança. E quando aconteceu, a ficha não tinha caído. Mas, graças a Deus... Você tinha o quê? Uns 24 anos? Cara, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 22 para 23, se eu não me engano foi isso, mais ou menos isso aí. Hoje, essa idade já é até um pouco avançado no futebol hoje, né, para você estar se destacando. Hoje os garotos cedo, né? Com 16, 17 anos já estão despontando, mas na minha época era um pouco mais difícil. Na minha época você tinha que passar por todo aquele processo infantil, juvenil, juniores, depois ia para o profissional. E assim, era um pouco mais difícil. Hoje em dia, a garotada aí com 16, 17 anos já está despontando aí no profissional. Mas assim, foi uma época muito boa. Uma época que eu conheci várias pessoas, uma época que pude tirar várias lições para a minha vida, né? Apesar de não ter tido tanta oportunidade no Flamengo, mas isso serviu para os outros clubes que eu passei e joguei. Então, assim, isso para minha carreira foi muito bom como experiência. Entendi. Quando você soube, assim, o momento exato, como é que foi? Você estava em casa, estava treinando, alguma coisa que chegou para você, ó, o Flamengo tá te querendo, como é que foi? Nada, eu estava concentrado para a estreia do Carioca. A gente ia estrear no Carioca e aí o presidente do Volta Redonda me chamou, falou assim, Márcio, você não vai poder jogar não. Aí a gente tava indo pro jogo, dentro do ônibus. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou assim, não, que veio uma proposta do Flamengo e a gente está te negociando isso, aquilo. Só que assim, eu já tinha recebido, na época o diretor já tinha me ligado, só que eu tinha contrato com o Volta Redonda, eu era do Nova Iguaçu emprestado pro Volta Redonda. Então assim, o Volta Redonda e o Nova Iguaçu tinham que liberar, não dependia só de mim. Mas as duas partes entraram em acordo e, graças a Deus, deu certo a minha ida para o Flamengo. Apesar de, na época, o Flamengo estar vivendo um momento muito conturbado,
Mas, como eu falei, graças a Deus serviu de experiência e serviu de uma realização de um sonho que eu sempre tive em atuar pelo Flamengo, né? Sim, com certeza. É como você falou, e aí acabou sendo contratado em 2005 e o clube tava... Você pegou um Flamengo que era totalmente o oposto do que a gente está vendo agora, né? Antigamente era muita bagunça, o time não via bem em relação a desempenho, resultado. Por que o clube estava fora do trilho, né? Depois que você chegou, você acabou vendo ali, acredito que tem entendido um pouco. Por que o clube estava fora do trilho e a realidade daquele momento era diferente das suas expectativas? Você foi como Flamengo e tal, e chegou lá, viu a bagunça. Como é que foi essa chegada lá? Então, eu quando cheguei no Flamengo, eu fui contratado pelo Flamengo. Quem estava lá na época era um treinador chamado Júlio César Leal. E eu cheguei, ele durou lá, eu acho, mais 1 ou 2 semanas e foi mandado embora. Isso para todo jogador que está começando, que não tem nome, é um pouco complicado, porque logo após dele veio outro treinador. E depois dele, no meu curto espaço de tempo que eu fiquei no Flamengo, eu tive 4 treinadores. Sim. Que foi o Júlio César Leal, foi o Andrade, Cuca, né? o Cuca e o Celso Roth. Então, assim, eu tive 4 treinadores num espaço mínimo, um espaço curto de tempo aí, de questão de 6, 7 meses, eu tive 4 treinadores. Sim. Então, assim, e cada treinador que vem, não adianta, tem seu jogador de confiança, muitas das vezes faz o pedido para a diretoria e o grupo foi inchando, e eu fui perdendo um pouco de espaço. Mas para minha carreira foi muito bom porque eu tirei várias lições para a vida. Eu pude não errar quando eu fui para outros clubes, pude tomar várias decisões certas. Como assim, o passar da carreira de jogador, você tem que tomar algumas decisões. E serviu muito de experiência essa minha passagem pelo Flamengo, que eu comecei a tomar decisões que, se de repente eu não tivesse passado pelo Flamengo, eu não tomaria, né? Se tivesse que pontuar, assim, uma característica, alguma coisa de cada um deles que você trabalhou, da sua experiência com eles, mesmo que rápido, né? Por 4 treinadores nesse tempo aí, 6 meses, quase que não dá também pra pegar nem o trabalho do cara, né? Nem ele mostra o trabalho, nem vocês conseguem mostrar o de vocês, é complicado. Mas se tivesse que pontuar alguma coisa... É mais ou menos isso. Assim, o que ficou mais tempo lá foi o Andrade. Que era interino até, né? Isso aí. Porque os outros foram muito rápidos. Os outros ficaram, não sei, 1 mês e pouco. Então, assim, na hora que estava começando o trabalho, já era dispensado. O Flamengo é um turbilhão, né? O Flamengo você tem que estar o tempo todo bem, não adianta. A imprensa todo dia, a torcida todo dia. Sim. E se por algum acaso, na hora que você está bem, é uma maravilha. Mas também a hora que você não está bem, você tem que aguentar as consequências. E assim... Você vive do céu ao inferno muito rápido. A chance de você estar ali, o treinador ser mandado embora, é muito, muito rápido. Agora não, agora o Flamengo está vivendo uma fase muito boa. Eu acho que não tem fase melhor para jogador jogar do que essa fase. Imagina. Mas o Flamengo batalhou muito para chegar nessa estrutura, nessa fase que está hoje. Teve que pagar um preço muito grande lá atrás. Mas eu fico feliz, até como torcedor do Flamengo, de estar vendo o Flamengo dando essa alavancada grande hoje no cenário, né? Outro patamar, né? Como a gente diz. Rapaz, vou te falar aí, que patamar, né? Hoje o Flamengo, ele está muito à frente dos outros clubes, em todas as áreas. Uhum. Tanto na área dentro de campo, quanto na área fora campo, né? Questão de estrutura, questão de pagamentos de salários. A gente vê que os salários que o Flamengo paga são astronômicos, e pagamento em dia, tem uma estrutura hoje absurda que se equipara com até os clubes europeus, né? Então, assim, se continuar dessa maneira, o Flamengo vai virar uma potência aqui no Brasil, né? Com certeza. Acho que a ideia, né, o planejamento e o caminho tá mostrando que vai ser isso aí. Agora, você falou até essa questão do treinador sempre atrapalha, inclusive outros jogadores também já citaram isso, né? Essa troca acaba atrapalhando, que a gente às vezes, vê o cara, passou no tal time, mas por que não jogou muito e tal? Aí muitas das vezes acaba sendo isso, né? Uma troca de treinador e aí o outro chega, já não é a mesma coisa.
já não te dá espaço, já não te conhece, pede um outro, sempre tem essas coisas. E qual deles você chegou a sentir que teria mais oportunidade? Foi com o Leal mesmo que te contratou ou algum outro te viu melhor assim? Então, o Júlio César Leal foi quem me contratou, então foi o que me estava vendo jogar, né, quando pediu minha contratação. Quando ele saiu, o Andrade também já tinha me visto jogar. Então, assim, porque o Andrade já era da comissão. Sim. Mas quando o Cuca veio e o Celso Roth, não, aí para mim já ficou muito mais difícil. Meu espaço foi ficando muito mais difícil dentro do grupo. Aí eu decidi tocar minha vida fora Flamengo, porque era um sonho de criança, realizei meu sonho, mas quando você está lá dentro, você tem que ser profissional. Então, não adianta. Se você não está tendo espaço, você tem que buscar o seu espaço em outro lugar. E foi o que eu comecei a fazer, né? Entendi. E naquele elenco lá você jogou com Júnior Baiano, André Santos, Zinho, Ibson, tinha uma galerinha bacana até. Apesar do momento não ser bom, até tinha uns nomes aí interessantes. Tinha sim. Como é que era lá a sua relação com o elenco e tem alguma história lá de bastidor assim que você pode contar pra gente? Pô, assim, a relação com eles era muito bacana, cara. Pô, o Zinho é de Nova Iguaçu, né, cara? Então, assim, eu já conhecia o Zinho. Quando eu cheguei lá, pô, o Zinho tive uma receptividade muito bacana dele. Então, assim, o Júnior Baiano, o André Santos, o Y, o Jonathan também, cara. O Jonathan é um cara, porra, espetacular. O volante, né? Foi pra seleção e tudo. Tinha um grande amigo meu também lá, o Marco Denner, que era o atacante, né? Que era daqui de Nova Iguaçu também. O Zinho, inclusive, saiu de lá e foi pro Nova Iguaçu logo depois, né? Isso aí. Tinha o Dimba também, atacante. Era uma rapaziada muito boa. Aí tinha alguns que estavam subindo tinham acabado de subir, né, dos juniores, que era o Felipe Gabriel, o Lomba hoje que está no Internacional, o Wilson também estava no Curitiba. Então, assim, era uma rapaziada muito bacana. Só que, assim, eu tinha mais contatos com o pessoal mais velho, né? Essa garotada aí muitas das vezes sobe, fica lá, fica na tá chegando agora, né? Mas, assim, a rapaziada muito boa, a gente... Eu, pelo menos, vivi intensamente aquilo ali, cara, porque era sonho meu de criança, então eu vivia cada dia aquilo ali, para mim era um sonho. E, infelizmente, os sonhos acabam, né? E quando eu saí, eu tive que tocar minha vida. Tem alguma história lá que tu lembra assim? Pô, teve um dia que fulano fez alguma coisa? Que possa contar, né? Rapaz, sim, pô. Sim. Cara, assim, a gente foi jogar um jogo da Copa do Brasil contra o River, lá do Piauí. Te confesso assim, saí de time pequeno e nunca sabia que o Flamengo era grande, mas não tinha noção, né? E a gente, quando desceu no aeroporto, que a gente saiu assim no saguão, cara, quando vi a torcida no saguão, os policiais com aquela corrente, assim, um com o braço cruzado com o outro, e eu querendo invadir isso, aquilo, para querer tocar, e puxa a camisa, puxa cabelo. Foi uma história que ficou muito marcada, assim, para mim, porque eu pude ver como o jogador de futebol, ele representa, ele tem uma representação tão grande no nosso país. É por isso que, muitas das vezes, a atitude que os jogadores de futebol têm, um corte de cabelo, a roupa que eles usam, isso tudo vira moda, vira... É exemplo, né? Isso aí, é exemplo para muita gente. Então, assim, hoje eu entendo isso. Quando eu estava jogando, não entendia. Então, hoje, desse lado, eu entendo que, muitas das vezes, qualquer coisa errada que eles façam repercute muito por causa disso, porque eles acabam sendo referência para muita gente. Então, assim, essa foi uma história que eu vivi lá dentro do Flamengo. Eu fiquei assim... quando eu cheguei no aeroporto, eu olhava aquilo e falava, caraca, rapaz, será que isso está acontecendo mesmo? E foi muito bacana mesmo, porque, como mais uma vez eu falo, foi uma realização de um sonho e eu pude viver aquilo dali, né? E achei muito bacana. Show de bola. Pena que acabou não ficando muito tempo, como você até falou aí, foi buscar o seu espaço, né, profissionalmente falando. Mas para você, como torcedor, né, desde criança, como um sonho,
Como é que foi ter que deixar o clube de coração sem uma passagem mais significativa? Então, eu queria ter atuado mais, queria ter jogado mais, mas na minha saída eu fiquei muito chateado. Falei, caraca, porque assim, eu tinha até mais tempo de contrato, mas eu resolvi sair porque eu não estava jogando. Resolvi pedir o cancelamento do meu empréstimo. Não estava jogando e também não via, como você falou até dos treinadores, os últimos chegaram, né? O Cuca, o Celso Roth, não tinha pretensão de jogar, né? Você sentia que, vou ficar aqui e não vou jogar mesmo. Isso. E como o Jânio e o Jorge, que eram do Nova Iguaçu, que são do Nova Iguaçu até hoje, né? Eles me passaram que tinha algumas propostas, eu acabei saindo para tocar minha vida. Mas no momento que eu me desliguei, eu fiquei triste sim, porque era um sonho que eu tinha e eu queria atuar mais, queria jogar mais, mas depois eu entendi que muitas das vezes a gente não entende os planos de Deus para a nossa vida, a gente só vai entender lá na frente. Então eu procurei seguir a minha carreira e graças a Deus depois eu consegui dar continuidade. Aí a continuidade foi em 2006 também no Ipatinga, né? Um pouquinho depois dali acabou indo pro Ipatinga. E aquele time se destacou na Copa do Brasil, né? Inclusive com o Ney Franco. Isso, inclusive a gente saiu pro Flamengo. A gente saiu pro Flamengo no Maracanã. Sim, isso aí, foi 1-1, na né? semifinal. 1-1 em Ipatinga e 2-1 aqui no Maracanã. Ipatingão, isso. E a gente tirou o Santos nessa... Antes de enfrentar o Flamengo, a gente tirou o Santos. Foi nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis. Mas foi bacana, cara. Foi bacana porque depois que eu saí do Flamengo, como eu falei, eu comecei a rodar outros clubes. E por mais que eu não tenha jogado, mas só de você ter passado no Flamengo, isso dá uma força muito grande. Então eu conseguia desenvolver meu futebol com um pouco mais de facilidade dentro do campo. Você ganha também experiência, né? E aí as coisas, graças a Deus, começaram a caminhar. Show. E nesse time, inclusive, o Ney Franco, e como eu citei, e outros jogadores também foram pro Flamengo depois, né? Teve Moisés, Diego Silva, Léo Medeiros, Walter Minhoca... uma galera aí que chegou depois lá do... O William foi pro Corinthians. Isso. Foi pro Corinthians. Teve o Teco pro Grêmio, teve uma galera que... Isso aí. Que saiu. Isso aí. Mas saiu uma penca pro Flamengo. Foi um... Ney Franco, Walter Minhoca... porque o treinador Jailton, foi, né? Veio Léo Salinas. Isso, Léo Salinas. Isso aí, foi o que eu falei lá no começo. Não adianta, o treinador tem seus jogadores de confiança. Para qualquer clube que ele vai, ele tem que ter seus jogadores de confiança ali até para ajudar ele, né? Sim. Isso é normal. É claro que o cara que está lá aguardando a oportunidade, ele não gosta, mas isso aí é normal em qualquer clube. Infelizmente aconteceu comigo no Flamengo. Fez o caminho ao contrário, né? Mas como também eu já fui para alguns outros clubes, assim, com treinadores que eu era tido como da confiança deles, eu cheguei em outros clubes também. Então isso não é a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última. Já teve dos dois lados da moeda, né? É isso aí. E você chegou a dar alguma dica para esses caras? Falou alguma coisa, acabei de vir de lá, melhor tu faz isso, presta atenção nisso. Mas então, eu conversei muito com eles. Só que eles estavam indo numa situação diferente, né? Eles estavam indo numa situação de, eles estavam indo com um treinador. Da confiança, então, né? Facilita um pouco mais. Eles estavam indo praticamente em 4, 5, então assim, não adianta, eles já entram também de uma forma que tem uma amizade do grupo. Quando você chega sozinho, você tem que ir conquistando seu espaço aos poucos. E eles foram praticamente num grupo com a confiança do treinador. Então, assim, facilitou um pouco mais, né? Mas, assim, é um turbilhão, não adianta. Independente disso tudo que eu falei, você chegando lá, você não estando bem, a cobrança é muito grande. E tem uma mudança de como você falou, até no exemplo que você deu das suas histórias aí, de entender o tamanho do Flamengo, tem essa mudança, né? O cara tava no Ipatinga, que a pressão é bem menor, chega lá é outra coisa, né? O Walter Minhoca, por exemplo, ser um camisa 10 do Flamengo, a história que essa camisa tem, né? É muito diferente, cara, é muito diferente. Mas, infelizmente, assim, a cobrança no Flamengo, ela é diferente de todos os outros clubes, como eu falei lá atrás. Se você fizer um jogo bem, você está lá em cima, mas se você fizer um jogo mal também, isso te derruba de uma forma tão grande.
E isso acaba te atrapalhando, às vezes, muitas vezes, o teu psicológico dentro de campo. Né? Coisas simples, às vezes, que você faz, de dar um passe. Muitas das vezes, se você tiver com o seu psicológico não estiver legal, você vai errar passe de 2 metros. A gente escuta, às vezes, torcedores falar, cara, mas o cara treina a semana inteira para fazer isso, pô, como é que ele erra? Muitas das vezes o cara tá sem confiança, às vezes, naquele dia, e erra coisas simples. Sim. É o que você falou, tipo, ainda mais quando você é recém-chegado de um time, às vezes um time menor, alguma coisa assim, tem uma desconfiança, né? A torcida muitas vezes não conhece também muito bem o cara, então, pô, vamos ver como é que ele joga. Aí no primeiro jogo o cara não vai bem, acabou, cai o mundo na cabeça dele. Já né? era. É diferente que em clube de uma menor expressão você tem um tempo maior para conseguir ir passando por essas etapas. Em clube grande, não. Em clube grande vocês têm que chegar e mostrar. E mostrar na primeira oportunidade. A paciência é menor, né? E a concorrência também, né? Então acaba... Nossa, a concorrência é absurda, né? Aí, a exemplo dos treinadores, né? Você falou de estar do outro lado da moeda. Você trabalhou com o Argel Fux no Criciúma, que foi mais ou menos... isso aí, né? Inclusive, ele te colocou até como armador, né? Te passou um pouquinho mais ali pra frente do meio-campo. Isso aí. E depois te levou pro Guarani, né? Que foi esse homem de confiança aí. Isso. Foi o que eu falei. A gente teve uma passagem boa lá no Criciúma, a gente teve o acesso. E depois a gente foi pro Guarani, né? Aí foi o que eu te falei. Aí eu fui com a moral do treinador. Então, assim... aí é diferente, você chega... Você chegou com o seu espaço, né? No clube. É isso aí, é mais ou menos isso aí. Como é que era a sua relação lá com o Argel? E você preferia jogar como volante ou como meia de armação? Então, eu nunca fui muito marcador, né? Eu sempre fui, assim, o segundo volante e gostava muito de sair. Eu sempre tive um bom chute de fora da área. Então, muitas das vezes, eu era adiantado um pouco para ter essa chegada perto da área e tentar finalizar no gol. O Argel foi um cara sensacional na minha vida, um cara que cobrava muito. Os treinadores que eu acho que eu peguei que mais cobrou, mais me cobrou. Mas era assim, era um cara super justo, não tinha essa de ser amigo, vai jogar não. O cara jogava quem estava melhor. Eu tinha confiança do treinador, né? Eu resolvi ir para o Guarani. E lá também a gente foi feliz, teve o acesso também. E graças a Deus foi uma das amizades que eu guardo até hoje. Show. E preferia jogar mais à frente ou volante? Cara, eu vou te falar que eu preferia jogar de segundo volante, cara. Você joga de frente, você sempre tá com a bola de frente pro campo. Você jogar de meia, muitas das vezes você recebe a bola de costas, né? Então você apanha mais, você toma uma chegada toda hora no tornozelo ali. E você de volante, você sempre pega a bola de frente pro campo do adversário, né? Tanto que muito meia, às vezes, acaba, quando vê que tá difícil ali, ele vem buscar o jogo lá atrás para começar vendo de frente, né? Isso aí, porque aí ele pega a bola numa condição que ele vai olhar o campo de frente, né? Sim. E o meia não, muitas das vezes ele, pega a bola não só de costas, aí é brabo. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o Diego e o Everton Ribeiro fazer muito isso, né? Voltar a buscar lá no pé do volante para começar lá de trás. Isso aí. Muitas das vezes eles saem pro lado de campo também, porque eles conseguem pegar a bola numa condição que eles pegam a bola já de frente também. O cara que joga ali no miolo mesmo, é porque hoje... se mudaram muitas características das formas de jogar. Na minha época era o 4-4-2 básico, entendeu? Jogavam com dois losango, né? Basicamente. Isso aí. Aí depois veio a época do losango. Hoje em dia não. Hoje em dia os caras jogam com um volante e jogam com 2 caras abertos ali, meu irmão. E o atacante às vezes recua um pouco. É esse salseiro que o Flamengo faz hoje. O Flamengo bota os caras para jogar ali, roda todo mundo que não tem marcação que consiga marcar os caras. E é claro também, eles têm uma habilidade muito grande. O Flamengo hoje conta com um leque de jogadores que tanto os que jogam quanto os da reserva, tira um e coloca outro que continua jogando. Então, assim, isso também conta muito, né? A qualidade do jogador. Claro, né? Para poder assimilar o estilo de jogo, né? Aí na sua carreira, diversas vezes você chegava em times aí em reconstrução. Teve alguns que era debandada e contratava uma galera nova. Acho que foi assim no Vila Nova, se eu não me engano,
bom sucesso, teve alguns times que foram desse jeito, né? Qual é a diferença para você de chegar num time começando do zero para um já montado e qual é a grande dificuldade de cada uma delas? Então, você chegar com um time montado é mais fácil, porque hoje você pega um time que está montado, você encaixa uma ou duas peças, é mais fácil, você já tem a estrutura montada, a espinha dorsal montada. Você, quando traz vários jogadores para iniciar um projeto, até você pegar o conjunto é um pouco mais difícil. É claro, tem vezes que encaixa. Futebol não é uma massa de bolo pronta que você pega ali, fez, vai dar assim. Não é ciência exata, né? Muitas das vezes você faz tudo isso, você faz tudo certo, chega no final você não é campeão. Muitas das vezes, você inicia um trabalho que você vai se arrastando, isso, aquilo, chega lá na frente e deu certo. Só que, sem sombra de dúvidas, você pegar uma estrutura que já está montada e você encaixar uma ou outra peça nela é muito mais fácil do que você contratar vários jogadores e montar um time assim, trazendo vários jogadores de cada um da sua região. E a maior dificuldade é o quê? Você acha que num time montado é mais difícil você conseguir espaço do que num time que está começando do zero? Ah, com certeza. Você, muitas das vezes, entrar num time que já está montado ali, que já tem um jeito de jogar, os próprios jogadores já conhecem a forma do outro jogar, é muito mais difícil de você entrar, né? Mas também, quando você entra, é muito mais a chance é muito maior daquele projeto dar certo, né? Sim. É meio contraditório, mas é mais ou menos isso mesmo, né? De você, é melhor porque você entra e ao mesmo tempo o time já se conhece, facilita para você jogar também, só que ao mesmo tempo para você fazer parte daquilo que já estava pronto é mais difícil. É um pouco mais difícil. Isso aí, é mais ou menos isso aí. O jogador que está começando, é muito mais fácil para ele chegar a um grupo que está sendo montado. Um jogador que está vindo da base, vamos supor, um jogador que está começando, que chega em um time que ele é contratado para um time que está se estruturando, é muito mais fácil ele entrar para jogar. Agora, um jogador que está vindo da base, é muito mais fácil ele chegar num time que está estruturado, vamos supor, um jogador da base do Flamengo hoje, é muito mais fácil ele ir subindo hoje para o time do Flamengo, que o time já está montado, ele entra uma hora ou outra, ele vai ganhando seu espaço, ele vai mostrando seu trabalho aos poucos. Do que, ele pega um time que está sendo montado hoje, ele vai botar para ele jogar, ele vai ter que arrebentar, porque se ele não arrebentar, ele vai queimar a etapa da vida dele, muitas vezes vai queimar até o seu nome no Flamengo. Sim. Até conversei aqui com o Digão, que foi lateral direito, base do Flamengo também. Ele falou isso, né? Assim, que hoje em dia tá mais fácil, né? Porque você entra, na época dele, entrava com a garotada com a pressão de resolver, né? Hoje em dia, você entra ali naquele time, como a gente acabou de falar, cheio de cara bom, você vai só fazer o seu ali para se desenvolver, né? E ganhar o espaço. Isso, a cobrança não é no jogador que está subindo. Sim. A cobrança são nos medalhões que está lá. Então, assim, hoje, com a espinha dorsal montada, o que entra ali uma vez ou outra, a cobrança dele vai ser muito menor. Sim. Do que se ele entrar para resolver, né? Com certeza. E em relação a time de Série A, além do Flamengo, você jogou também no Cruzeiro, né? Como foi lá a sua passagem no Cruzeiro? Então, foi muito boa. Eu tive lá, na época era o Paulo... Foram duas? Não, uma só. É porque o Cruzeiro me comprou. Eu saí do Flamengo, eu fui pro Vila Nova, aí disputei o Campeonato Mineiro, aí o Cruzeiro me contratou, me comprou, assinei contrato de 3 anos. Aí eu passei lá antes de ir para o Ipatinga. Uhum. Aí eu tive lá com o Paulo Autuori, então assim, um cara espetacular, um cara que conhece muito de futebol. Sim. Foi uma passagem rápida também, porque eu cheguei lá, o elenco estava muito cheio, e o Ney Franco, ele pediu o meu empréstimo para o Ipatinga. E na época, quem estava lá era o Wagner, não sei se você lembra. Lembro, jogou no Fluminense depois. Veio pro Fluminense, isso. Então, ele tava despontando lá. E eu vi que para eu jogar ia ser muito difícil. E o Ney Franco conversou comigo, o Ipatinga estava numa ascensão e eu acabei aceitando. E acabei vendo que para minha carreira foi bom, porque se eu ficasse no Cruzeiro também eu não iria jogar.
e depois eu fui para o Ipatinga, acabei jogando e acabei me destacando um pouco também lá, né? Mesmo depois do destaque do Ipatinga, o Cruzeiro não pensou em repatriar para te usar, não? Então, até pensou, mas aí depois do Ipatinga veio uma proposta até boa da Ponte Preta. Uhum. E se eu volto para o Cruzeiro para disputar a posição e vou para a Ponte Preta, por mais que seja expressões completamente diferentes hoje no cenário nacional. A Ponte Preta é um clube muito estruturado, um clube grande de São Paulo também, mas em questão de história o Cruzeiro é maior que a Ponte Preta. Apesar que hoje em dia então, é melhor ir para a Ponte Preta, hein? Verdade. Mas na época eu decidi ir para a Ponte Preta porque eu estava chegando numa condição que lá eu iria jogar. E para mim o importante naquela época era jogar. Sim. E por isso que aí na época até os diretores não queriam me liberar, mas eu falei que para mim a carreira era mais importante eu ir para a Ponte Preta. E depois, aí rodou bastante, foi Ponte Preta, Guarani, Bom Sucesso, alguns outros clubes, acho que passou Cabo Friense também, teve alguns outros clubes. E com 32 anos você voltou para Nova Iguaçu e estava sofrendo com uma série de lesões e tudo, e acabou decidindo por parar, né? Como é que foi chegar nessa decisão? E o plano de ser médico, como você é hoje, já estava na sua cabeça ou veio depois? Então, eu quando voltei pro Rio de Janeiro, eu tinha algumas propostas de São Paulo, tinha propostas do Sul, mas eu estava com a meta de voltar para cá porque eu tinha combinado já com a minha esposa da gente só ter filho é porque eu ficasse aqui realmente no Rio de Janeiro. Para eu poder estar acompanhando claro. o crescimento, eu não queria estar de longe, ter meu filho, porém não poder estar acompanhando o crescimento dele. Então, uma das coisas que me fez voltar para o Rio de Janeiro foi isso. Eu voltei para o Bom Sucesso, jogamos um Carioca pelo Bom Sucesso, depois eu voltei para o Nova Iguaçu. Foi onde eu encerrei a minha carreira. Eu fui até convidado para assumir um cargo lá dentro pelo presidente Jânio. Ah, legal. E só que eu falei que eu queria um tempo para pensar na vida, o que eu iria fazer. E eu comecei voltei a estudar e foi quando eu me encaminhei para a medicina. Comecei a estudar, no início foi muito difícil, mas depois a coisa engrenou. E graças a Deus hoje eu me tornei médico. Sou um dos poucos atletas profissionais Sim. que se tornaram médicos. Se eu não me engano, hoje são apenas 3, né? Que é o Sócrates, o Tostão. Inclusive o Tostão até já era, né, quando jogava. Isso. Então, assim, eu entrei para um grupo seleto, né, de jogadores que... Sim, a lista boa. Que consegui... boa. Apesar dos caras terem sido os tops, né, no futebol, eu não consegui ser top igual os caras no futebol, mas pelo menos uma lista com eles tá ali, pô. É isso aí. Quando perguntarem, meu irmão, quem fez isso aí? Eu vou estar ali. Isso que é o mais importante. Com certeza. Então você foi decidindo ser médico, acabou sendo depois, né? Não foi ali na hora de parar, isso. Não parou para isso, né? Foi uma consequência depois. Não. Foi o que você falou, eu comecei a sofrer com muitas lesões, cara, e o futebol já não estava sendo mais prazeroso para mim. Eu comecei a querer entender o porquê dessas lesões antes de parar. Eu sempre fui muito curioso. Eu fui tentando querer entender. Foi quando me despertou a vontade de fazer medicina. Entendi. Eu recebi o apoio da minha esposa também. A minha esposa ela é médica e ela que me incentivou muito a voltar a estudar, a fazer medicina. E graças a Deus as coisas caminharam e os 6 anos passaram e eu me tornei médico, né? Sim. Curiosidade, né? Foi, o que acontece? Começou a gostar. Tá aí, acho que eu vou fazer isso. Porque o funcionamento do corpo, cada corpo funciona de uma maneira, cada organismo reage a uma medicação de uma maneira, e eu sempre fui muito curioso. Eu operei o joelho, eu machuquei o tornozelo, e todas as vezes que eu me recuperava, eu ficava perguntando aos médicos, aos fisioterapeutas,
como aquilo acontecia, o porquê, e o da recuperação, e o das injeções, por que se tomava. Então, assim, hoje eu passei a entender um pouquinho disso aí, né? Já vinha absorvendo um pouquinho lá de trás, né? Isso. E você fez parte aí dos estudantes de medicina que tiveram a formatura antecipada para ajudar na pandemia, né? Isso. Como você vê esse desafio e a carreira como atleta pode te ajudar de alguma forma? Pode, com certeza, cara. Eu vou te falar que são pressões diferentes, né? Você estando ali dentro de campo, muitas vezes você tem que tomar algumas decisões, só que em campo, às vezes, você erra e é uma cobrança grande, mas depois você tem como acertar. Na medicina, não. Na medicina, muitas das vezes, você não pode errar, né? Mas o futebol me deu uma experiência muito grande para lidar com situações, de às vezes tomar decisões ali na hora, e até por questões psicológicas, né? Você pô, ali na hora você está com um momento de pressão e você tem que tomar decisão. E isso muitas das vezes acontecia comigo no futebol, e eu trouxe isso do futebol para a medicina, que hoje eu consigo ficar calmo na hora de tomar decisões importantes ali na hora de ser tomada, né? Com certeza, né? A vida cobra mais que a torcida do Flamengo. O quê? Agora, o Rio de Janeiro, ele foi o primeiro a retomar o futebol no país, né? O Campeonato Carioca. E é justamente uma das cidades mais afetadas pelo vírus. Você acha que era o momento ou foi precipitado? Olha, eu primeiro vou te falar como médico. Sim. Agora eu tô entrevistando o doutor Márcio Guerreiro. Como médico, assim, eu acho que deveria não ter retornado agora, teria que esperar um pouco mais, até porque ainda não está controlado. Agora eu te falo como jogador. Como jogador, se eu estivesse jogando, eu queria que já tivesse voltado. Sim. Por quê? A realidade do jogador de futebol é muito complicada. Não é isso aí que as pessoas só olham na televisão. Existem muitos clubes pequenos que às vezes os caras fazem contrato apenas de 4 meses e depois trabalham de outras coisas e eles tiram o sustento daquele dali. Sim. Inclusive eu entrevistei alguns aqui, todos com passagem no Flamengo e tal, até alguns mais conhecidos, o Anderson Pico, por exemplo, alguns outros jogadores que hoje em dia estão sem clube porque estavam num time de menor expressão e teve que fechar a porta, teve que dispensar, essa coisa toda. Isso. E não adianta, o futebol é um custo muito caro. Clube nenhum de pequena expressão, tu pode ver que os clubes grandes reduziram o salário. Sim. Imagine os clubes que não tem sócio torcedor, não tem nada, não tem renda de público, não tem nada. É uma situação muito complicada. Mas eu estou te passando dos dois lados. Claro. Como médico eu queria uma coisa, e como jogador, outra coisa, pensando, as pessoas têm família, as pessoas têm que pagar contas. E é muito complicado, cara, é uma decisão muito complicada. Eu só oro e peço a Deus para que essa pandemia passe logo, que a vida possa voltar ao normal, entendeu? O mais rápido possível, porque não adianta, senão muitas famílias vão estar falidas. Como eu falei, tem muitos jogadores que fazem contrato apenas de 4 meses, de 6 meses, depois não tem o que fazer, e com essa pandemia agravou muito mais isso. Mas, por outro lado, como médico, a gente hoje pensando só na saúde, eu acho que poderia ter aguardado um pouco mais. Na sua opinião, qual seria a melhor atitude, assim, melhor providência a se tomar para controlar mais essa pandemia? E do jeito que a gente está aí, do que a gente está vendo, se tivesse que fazer uma previsão para voltar ao normal, entre aspas, você chutaria mais ou menos quanto tempo? Então, isso é muito difícil. Por quê? Porque depende muito daquela tal curva que todo mundo fala. Né? Essa curva é a quantidade de pessoas que são infectadas, a quantidade de pessoas que estão vindo a óbito. Essa curva ainda está crescendo. Ela ainda não parou de crescer segundo as estatísticas. Na área médica, eu falo que só poderia voltar quando essa curva começasse a baixar e não tivesse novos casos surgindo. Mas, infelizmente, cada dia surgem novos casos. Então, quer dizer que a pandemia ainda está ativa e está crescendo. Sim. Só que os cuidados estão sendo tomados. Eu acho que a quarentena foi feita, mas não foi feita da maneira certa.
nem todo mundo fez, nem todo mundo fez o que tinha que ser feito. Então, eu acho que, por isso, muitas famílias hoje pagam o preço porque não foi feito da maneira adequada. No meu ponto de vista, não tinha ter tido nem o carnaval. Eu acho que quando eles souberam de tudo, já era para ter fechado tudo. Então, assim, mas teve o carnaval. Aqui parece que até hoje ainda leva meio que... Parece que não entendeu a gravidade, né? Vão levando meio... não é isso tudo, não precisa tanto disso, não precisa disso tudo. E o negócio vai piorando. Sim. Inclusive, então, o Brasil teve até exemplos antes para tomar precauções mais rápido e não usou, né? A própria Itália foi uma questão. Que aqui chegou depois, né? Verdade. Mas como eu falei, eu oro hoje e peço muito a Deus que a gente possa passar o mais rápido possível, que a gente possa descobrir logo a cura para esse vírus, para que a nossa vida possa voltar ao normal, né? Uhum. Eu tenho pais, tenho avós, e assim, a gente tem que ficar um pouco afastado deles, isso também dói um pouco na gente, que a gente tem que... Não adianta, a gente tá cuidando, tem que estar ali perto, tenho filhos também, e meus filhos perguntam, papai, por que ele não pode sair, isso, aquilo? E a gente tem que, de alguma forma, tentar manter esse controle, manter a cabeça no lugar, porque senão você acaba ficando maluco também. É uma mudança muito drástica. Então, é orar e torcer para que a cura apareça logo para a nossa vida poder voltar ao normal. E de que maneira o retorno do futebol pode agravar essa contaminação? As medidas que estão sendo tomadas no futebol estão sendo muito boas. As pessoas não estão deixando o público, estão tendo mantendo aquele certo distanciamento que eles estão fazendo, eles estão higienizando todo o local, mas no meu ponto de vista, como o vírus ele tem uma contaminação muito rápida, só ali da pessoa estar jogando o futebol ali, ele pode transmitir para um outro jogador. Mas, enfim, eu acho que as medidas estão sendo tomadas. Como eu falei, eu deixei minha opinião aqui dos dois lados. Eu acho que é muito difícil você falar para um trabalhador que depende daquilo dali, falar, cara, você não vai trabalhar, porque muitas das vezes ele não vai morrer de Covid, mas vai morrer de fome. Então, assim, é uma decisão muito difícil a ser tomada. Eu acho que tem que tomar as precauções, mas de alguma forma também o país não pode parar por completo, né? Porque senão, se não morrer de uma maneira, vai morrer de outra. Então, a gente tem que procurar sempre estar pensando aí na melhor solução. É porque eu acho que a gente passou por momentos, né? Talvez se a gente tivesse sido mais rigoroso lá no início com algumas coisas, a quarentena tivesse sido mais respeitada, tudo isso, eu acho que hoje em dia a gente talvez não estivesse sofrendo tanto nessa escolha, né? Entre economia, entre aspas, e quarentena. Então porque agora começa a apertar, né? A pessoa começa a ficar muito tempo nessa situação, começa a ter que liberar algumas coisas, mesmo em relação à saúde, ainda não estando no momento exato para isso, né? É verdade. Foi muito isso que aconteceu. E falando desses dois lados da moeda, o Flamengo foi um dos times a favor da volta do futebol, foi um dos times aí, e também pela própria estrutura que tem, o ótimo momento do clube, sabe que lá eles conseguem controlar tudo direitinho. Só que, como você falou, tem outros clubes, inclusive alguns você jogou, com estruturas mais modestas e ao mesmo tempo precisam jogar para poder bancar, ter todas essas questões. Como é que é diferenciar as duas situações para que os dois possam disputar o mesmo campeonato em condições igual e de segurança? A gente sabe que isso hoje é praticamente impossível, né? Porque o que o Flamengo faz hoje, eu acho que nem os outros clubes grandes do Rio estão conseguindo fazer. Naquela vigilância que teve, o único que passou foi o Flamengo, os outros 3 não passaram. Então, assim, não adianta, não vão se igualar ao Flamengo, não vão ter as mesmas condições que o Flamengo hoje está colocando. Não adianta, o Flamengo vai olhar para si, o Flamengo vai ver o que é melhor para ele, essa que é a realidade. O Flamengo está, como você falou, o Flamengo está vivendo um momento aí, eu acho que nunca viveu na história do Flamengo. E isso aí que está acontecendo hoje com o Flamengo, eu vou fazer 40 anos agora, pelo menos nos meus 40 anos eu nunca vi nada igual isso que está acontecendo com o Flamengo agora. Então, assim, para o Flamengo ele está querendo que volte o mais rápido possível, quer que retome o mais rápido possível com torcida, com tudo. Agora, para os outros clubes,
outros clubes não têm condição de fazer o que o Flamengo está fazendo hoje. E vai ficar uma disparidade muito grande, essa que é a realidade. Os outros clubes não... Um grande exemplo, só para completar até, um grande exemplo, foi agora, teve o Fluminense Volta Redonda, e o Volta Redonda, antes do jogo, teve alguns jogadores que foram vetados de jogar porque testaram positivo, né, esse protocolo que eles estão fazendo. Então, muda também como é que o time vai jogar, já troca, e ao mesmo tempo ainda tem os casos de falso negativo. Então, às vezes, até descobrir o falso negativo, o cara já jogou, já contaminou o outro, aí o outro... É complicado, né? Não tem como ter esse controle. É muito complicado, muito complicado. E é aquilo, né? Infelizmente, é uma doença nova, tá todo mundo ainda meio que no escuro, são vários protocolos que são usados e toda hora os protocolos são mudados, então, assim, é muito difícil. Mas a gente vai tentando fazer o possível para tentar ir ajudando de alguma maneira. Muito se ouve falar aí na eficiência, ou não, né, da cloroquina no tratamento aí do Covid. Qual é a verdadeira eficiência dela aí como médico? Então, a cloroquina ela foi usada em muitos pacientes, deu resultado. Em alguns outros não deu resultado. Como eu falei, é uma doença nova, todo mundo muito ainda no escuro. Cada corpo reage de uma maneira. A cloroquina, muitas das vezes, para um organismo funcionou, para um outro organismo não funcionou, e é muito complicado, porque assim, você só pode realmente dizer que a medicação funciona quando funciona para todo mundo. Não adianta, se funcionou para 9 e para uma não adianta você dizer que aquele remédio ali Sim. é o remédio que vai te dar a cura da doença. E não é só não funcionar, né? Pode trazer problema também. E isso, com certeza. Não é, todo medicamento ele é bom para uma coisa e ruim para outra. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar disso, que muitas das vezes ela está tomando aquela medicação, vai ser bom para uma coisa, mas lá na frente ele vai causar sequelas. Sim. E para você, qual a importância aí da quarentena para o controle da doença? A quarentena ela não vai fazer propagar o vírus, né? Ela vai deixar que o vírus não se propague, porque a contaminação dele é muito rápida. Então, assim, quanto mais tempo você fazer a quarentena, a pessoa que está infectada ficar em casa, deixar o tempo passar de transmissão e depois ela voltar à atividade dela normal, é muito mais fácil, porque não vai propagar o vírus. Só que a realidade é o seguinte, ninguém fez a quarentena correta. Ninguém. Então, assim, o vírus se propagou de uma forma muito rápida, muito rápida. E como 80% das pessoas não vão ter sintomas, eu acho que uma grande parte da população já foi infectada e nem sabe que foi infectada e foi passando o vírus para outras pessoas. Essa que é a realidade. Sim. Pelo que eu vi aqui, você pretende se especializar em ortopedia, né? Que é uma área até ligada ao mundo do futebol e tudo, caso você tenha esse interesse. Você tem interesse em voltar para o esporte como médico? Olha, hoje não, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje eu não tenho interesse nenhum em voltar hoje para a parte do esporte, porque eu vivi a minha vida inteira na parte do esporte. Então, assim, muitas das vezes você tem que se abdicar de finais de semana, você tem que se abdicar de aniversários de pai, de mãe, de filho, de esposa. Então, assim, muito tempo da minha vida eu me abdiquei disso. E hoje, quanto mais tempo eu puder estar com eles, para mim vai ser melhor. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Pareceu um Flamengo aí, o Nova Iguaçu. Opa! O Nova Iguaçu eu já até recebi convite, mas assim, hoje, como eu estou com a minha vida muito corrida, eu estou entrando em alguns outros projetos, então assim, hoje eu não estou conseguindo conciliar uma coisa a outra. Mas lá na frente, depois, quando a vida estiver mais estabilizada, eu tiver os filhos um pouco maior, aí de repente a gente pode até pensar em voltar para o esporte, mas hoje eu não vejo essa possibilidade. E agora, antes da gente entrar aí na pergunta dos seguidores, fazer a última aqui, como é que você avalia a carreira do Márcio Guerreiro, jogador, e projeta a do doutor Márcio Luiz? Olha, a carreira do Márcio Guerreiro, jogador, eu acho que Deus me levou a lugares assim onde eu nem esperava, cara. Eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus, porque eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Meu sonho era jogar no Flamengo, eu realizei esse sonho. Depois disso, Deus me levou a lugares maravilhosos. Joguei em outros clubes grandes. Então, assim,
O Márcio Guerreiro, jogador, foi muito feliz. E o Márcio e o doutor, Márcio Luiz, hoje, ele está iniciando a carreira ainda. Então, assim, ainda está se estruturando ainda no meio médio. Mas eu creio que vai ser uma carreira muito bacana, porque você lidar com vidas, você ajudar muitas das vezes as pessoas ficarem curadas é muito bacana. As pessoas têm uma gratidão eterna. E eu vejo dessa forma, essa maneira, às vezes, de você lidar com o paciente, isso é muito bacana, cara. E eu estou gostando muito dessa área. Show de bola. Espero que tenha muito sucesso também. Então a gente vai entrar agora na Voz da Nação, onde a gente pede para alguns seguidores aí, torcedores, mandarem perguntas aí para o nosso convidado. Eu separei 3, só que uma já foi meio que respondida aí durante a nossa entrevista, então eu vou fazer 2. A primeira é da página Mengo.oficial. Pergunta fácil, ele pergunta como é jogar no Maracanã. Pô, rapaz, eu vou te falar, isso pra mim também foi uma... Claro, jogar no Maracanã é maravilhoso, como eu te falei, era o meu sonho de criança, cara, poder jogar no Flamengo, no Maracanã, e nós que somos aqui do Rio, cara, o Maracanã ele é um templo do futebol, né? Mundial. E Sim. Pra gente que vive aqui no Rio de Janeiro, pô, é o sonho de toda criança. E a primeira vez que eu joguei no Maracanã, rapaz, eu vou te falar, é uma experiência única. Claro que depois eu joguei várias outras vezes, mas a primeira vez foi uma coisa assim que ficou marcada. E ainda mais que a primeira vez com a camisa do Flamengo, né? Cara, aí fechou com chave de ouro. É muito bom, muito bom. E a segunda é do Portal do Mengão. Ele pergunta, os jogos sem público, do lado do hospital de campanha no Maracanã, realmente interferem em alguma coisa? Olha, eu acho que não. Eu acho que não interfere, não. Porque o controle ali dentro do estádio está sendo muito grande para essa questão do Covid. Eu acho que se o controle que tem dentro do estádio estivesse fora do estádio também, as coisas estariam muito melhores, entendeu? Mas assim, eu acho que não interfere, eu acho que o futebol, a nível primeira divisão, ele está voltando com a estrutura boa, ele está fazendo os exames, estão fazendo os testes, mas a realidade é completamente diferente aonde não se tem toda essa estrutura, né? Sim. Com certeza. Nem todo mundo, a grande maioria, não tem como ter essa precaução toda, principalmente o tempo todo. Não tem. Então, a nossa última parte da entrevista, chamada Fla Rápida, é um bate-bola aí onde eu faço perguntas e você me responde com a primeira coisa que te vem na cabeça. Tranquilo? Valeu. Vamos lá. Márcio Guerreiro Márcio Guerreiro é um cara realizado. Melhor jogador que você jogou junto? Cara... Jonathan. E contra? Tardelli. Um ídolo? Ronaldo Fenômeno. E um rival? Rapaz, essa tu me pegou. Ai, sei. Júnior Baiano. Você vai me pegar isso aí. Meu amigo, hein? Júnior Baiano é meu amigo. Sim. Jogaram juntos. Juntos e contra. O melhor jogo da carreira? Pô, cara, foi a final, cara, final em Minas, final da Taça Minas Gerais, cara, pô, eu acho que é um jogo que fica guardado, tava pelo Vila Nova, foi um jogo que, assim, a gente foi campeão, né, cara. Também tem o jogo do Volta Redonda contra o Flamengo, que, pô, foi quando eu fui pro Flamengo, a gente venceu o Flamengo também, no Raulino, no final do torneio internacional também, que, pô, aquele jogo ali eu saí com tanta cãibra, cara, que eu lembro até hoje o tanto que eu corri naquele jogo, cara. Pô, sonho de menino, pô, poder meu primeiro jogo contra o Flamengo e como profissional. Então, assim, não foi um, né? Foi esses 2 jogos que, pra mim, ficaram marcados. Agora, e o pior jogo? Cara, o meu pior jogo foi, eu vou te falar, foi na Ponte Preta, cara. Um jogo que eu fui expulso, cara. Eu nunca tinha sido expulso. Se eu não me engano, foi contra o São Caetano. Então, assim, foi o meu pior jogo, foi um jogo que eu fui expulso. Cara. Entendi. Agora essa aqui vai pro Nuno, que ele tinha mandado a pergunta, mas como já tinha no nosso bate-bola, eu deixei para fazer aqui. É um gol. Cara, eu acho que um gol muito bacana que eu fiz é a época que eu jogava pelo Nova Iguaçu, cara. Um gol que eu tive até o meu treinador do Ilho, ele foi até o zagueiro que jogou no Fluminense, e ele ficava assim para mim,
Eu tentava o tempo todo meter um gol de cobertura pelo goleiro e falava pra mim, cara, para com isso, cara, para com isso. E chegou no jogo, porra, eu fiz, cara. Porra, e assim, eu guardo muito esse gol comigo, porque ele falava que se eu tentasse fazer isso no treinamento, ele ia me tirar do treino. E eu consegui fazer isso no jogo. Então, assim, foi um gol que que eu guardo muito na memória, cara. Mandar um abraço pro Duílio também, que é um cara que, pô, muito meu amigo, tem muito tempo que eu não vejo, mas foi um dos grandes treinadores que eu tive também no começo da minha carreira. Ele e o Carlos Alberto também. Carlos Alberto foi lateral do Flamengo, no meio ele conhecido como Cal. É um cara também que, pô, eu tenho um carinho imenso, cara, um carinho imenso. Um cara que foi, no início da minha carreira também, me deu muita ajuda. Então, deixar um abraço para esses dois aqui. Show de bola. Depois do gol ele parou até de implicar contigo, né? Agora pode fazer. Aí ele foi lá, me abraçou. Aí eu... Você lembra contra quem foi? Rapaz, aí tu pegou. Cara, não lembro. Tranquilo, só curiosidade. Não sei se foi contra o Macaé. Eu sei que foi um campeonato carioca. Tranquilo. Na minha carreira faltou... Cara, faltou um gol pelo Flamengo. Pô, isso aí seria maravilhoso se eu pudesse ter feito pelo menos nem um golzinho pelo Flamengo, pô. Deu uma assistência, né? Mas não teve gol. Assistência teve, mas não teve gol. Qual é o momento do futebol, né? Pô. É o que marca, né? O eterniza. É verdade, né? Meu auge foi... Criciúma. Curiosamente jogando mais avançado. Isso. É que se destaca mais, você mete mais gols, então seu nome aparece mais, né? Sim. Agora, a nossa última parte aqui, eu vou falar 4 números de camisa e você me diz qual o primeiro jogador que vem na sua cabeça com aquele número. Tá. Camisa 10. Zico. Camisa 7. Bebeto. Camisa 5. Rapaz, camisa 5. Eu não lembro, cara, se ele jogava com a camisa 5, mas ele jogava Fernando Redondo. Sim. E camisa 8? Juninho Pernambucano. Gostava muito dele. Jogava muito. Apesar de ser ídolo do rival, mas jogava muito. Sim. Márcio, a gente vai encerrando aqui a entrevista, tá? Te agradeço muito aí pela presença, ter aceitado o nosso convite. Foi bem legal o nosso papo aí, rendeu bastante. Espero que você tenha curtido também. Deixa aí o espaço para você mandar sua mensagem aí para a nação, deixar suas considerações finais. Pô, eu que agradeço. Eu, fiquei muito feliz quando recebi o convite, cara. Pô, muito feliz mesmo, porque é bacana depois que você para, às vezes você é esquecido, né? E eu fiquei feliz, cara, muito feliz mesmo. Muito obrigado, tá? Pelo convite. E queria deixar um recado aqui para a nação, por mais que tenha sido curta a minha passagem pelo Flamengo, eu vivi intensamente aquilo ali. Eu sou flamenguista, hoje eu vou no Maracanã, hoje eu tô lá, grito, vibro, cara. Eu sou daqueles caras que brigam pelo Flamengo. Então, assim, vai deixar um grande abraço, entendeu? Dizer que foi muito bom a minha passagem lá, muito boa, por mais que não tenha jogado tanto. E tô aí, precisando, cara, hoje eu tô na área médica, o que precisarem, pode contar comigo aí. Show de bola, Márcio. Muito obrigado mais uma vez, cara, grande abraço. Tá, obrigado aí, fica com Deus, um abraço. Tá precisando, só me chamar aqui. Pode deixar. Abraço. Irmão. Esse foi o agora doutor Márcio Guerreiro, falando muito aí sobre futebol, pandemia, até com os dois lados da moeda, né? Um cara que esteve lá dentro e agora um cara que está do outro lado ajudando a conter o vírus. E continuem seguindo a nossa página, @FlaRapOriginal. Eu sou @CalheirosJuan. O nosso convidado, @MárcioG2. E as páginas parceiras, @TravaDeChinelo_oficial. A loja @foot.esport_oficial, onde vocês têm 15% de desconto nas camisas. E também no @ClubeRetroRJ, com um cupom de desconto FLARAP, você garante lá um precinho melhor nas camisas retrô do Mengão. Esse e outros podcasts você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify e também no nosso canal no YouTube, o FlaRap Original. Não deixa de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, porque vai ter muito conteúdo legal. Já tem lá várias entrevistas, vão ter ainda mais. A gente sempre tentando trazer bastante conteúdo legal para vocês. Grande abraço, aqui é raça, amor e paixão.
A torcida perde a linha com a dupla mais pesada, Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta, já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão, cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga, Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão, isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores, somos bicampeões da Taça Libertadores. Eu digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Salve, salve, nação rubro-negra, que ano incrível, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o mundo é nosso, voa Flamengo!